Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode deixar vocês milionários na bolsa. E detalhe, essa empresa que eu vou trazer aqui para vocês, tecnicamente, vocês nunca mais vão precisar trabalhar. Já sonhou aí em ter a sua aposentadoria antecipada, multiplicar o seu capital em várias vezes? Pois é. Essa ação que eu vou trazer aqui nesse vídeo tem um potencial imenso de retorno. Então, se vocês querem saber qual é esta ação, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. E não é só isso, tá? Para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator que pode fazer com que essa ação entregue muito crescimento no médio a longo prazo e traga para vocês aí bons retornos com dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre as ações da CPFL Energia. Essa é a ação que, para mim, na minha opinião, pela análise de múltiplos, pode entregar um resultado interessante lá no longuíssimo prazo, tá? Pessoal, quando a gente olha para o retorno da CPFL, a gente percebe, tá, que foi realmente muito interessante. 327% de retorno em 10 anos. Aí vocês vão me falar, poxa vida, Pablo, mas tem elétricas que entregaram retornos até maiores, mas aí é que tá? Considerando dividendos, olha isso aqui, ó. R$1.000 se transformaram em R$4.280. Significa que você multiplicou o seu dinheiro em 420%, 400, né? Mais de 400% de retorno. Então, pessoal, elétricas compradas a um bom preço, você pode ter um resultado muito interessante. Perceba que a CPFL aparentemente já apresentou vários bons pontos de entrada. Olha aqui na pandemia, ó. Queda nas ações, pessoal comprou, fez bom investimento. Aqui, ó, ano de 2017, queda nas ações. Anos aqui, ó, no caso de 2024, queda nas ações. Então, de tempos em tempos, a CPFL aparenta bons pontos de compra, tá? Mas, claro, que a gente não pode ser muito simplista aqui na nossa análise, né? A gente precisa observar o seguinte nas ações da CPFL. A questão é quando a gente olha o quê? No longo prazo, de fato, mas se a questão do PL, se a empresa está num excelente preço. E aí você, olhando aqui já de cara, vai pensar, 8 vezes lucro, 2 vezes valor patrimonial. Então, aparentemente, não é uma empresa barata, né? Quando a gente pega aqui o PL, ó, aí é que tá a pegadinha. Olha quanto que a empresa já chegou a ser negociada. Na média, ela negocia em 13 vezes lucro. E em períodos de euforia, de alta nas ações, ela já chegou a ser negociada em 32 vezes lucro. Quer dizer, pessoal, caso a gente engate, né, um novo ciclo de alta, a CPFL, o mercado já chegou a pagar um múltiplo de 32 vezes. Nada impede que isso aqui aconteça de novo. Um cenário de euforia, tudo pode acontecer, né? Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Imagina se a CPFL, ela dispara novamente para 32 vezes lucro. Isso simboliza uma alta de mais de 280%, pessoal. Fora o seu retorno com dividendos, dado de que a CPFL tem sido uma empresa que paga um dividendo muito regular, tá? Mas antes da gente falar sobre múltiplos e perspectivas e potencial de rentabilidade, vamos falar de como a CPFL ganha dinheiro. A gente sabe que é uma empresa de energia, mas não basta só isso, né? Ela atua majoritariamente na parte de distribuição de energia, 83% ali do seu portfólio, enquanto a parte de geração e comercialização de energia acaba ficando muito pequenininha, tá? Indo diretamente aqui na análise de resultados do segundo trimestre de 2025, a gente percebe, né,
que a CPFL coloca aqui, teve crescimento no EBITDA, crescimento no lucro líquido, dívida líquida da empresa segue controlada em 2,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? O rating da empresa não é ruim, tá? A avaliação aqui de risco de crédito pelas grandes agências de classificação de risco, Moody's atribuiu CPFL com uma classificação corporativa de Baa2. Então não é excelente, mas também está acima do esperado. E colocando aqui o CAPEX da empresa, ela continua investindo para crescimento, tá? E na minha opinião, pessoal, o mercado especulava de que a CPFL não iria bem após ali o controle estatal da State Grid. Então é uma empresa estatal, mas não é uma estatal brasileira, é uma estatal chinesa, tá? No caso ali, a State Grid, o controlador chinês, detém a maior participação nas ações da CPFL, enquanto 16% do free float, ações em livre circulação, está nas mãos de acionistas, né, privados, acionistas ali, né, pessoa física e diversos outros fundos estrangeiros e etc. Voltando aqui, tivemos o seguinte, né, para a CPFL, a inadimplência, por quê? Por que inadimplência, pessoal? Como a empresa atua na parte de distribuição, a gente tem que ficar de olho na inadimplência. Percebe que segue caindo muito, isso aqui é muito bom. E aí, mesma coisa dos bancos, né? Tem aqui a PDD, risco de provisão, ou seja, cliente devendo. Como assim, pessoal? A parte de distribuição, sabe aqueles postes, quando você olha na sua rua que o fio enrosca, você fala, que saco, viu? Pelo amor de Deus, meu bairro caiu energia, você que mora no interior de São Paulo, interior aí de Minas Gerais, consequentemente você vê toda hora aí caindo energia. Então a CPFL atua justamente nisso. E eu particularmente, tá, estou nas mãos da CPFL, porque eu moro aqui, né, na cidade de Vinhedo e consequentemente toda hora cai energia por conta da CPFL. E aí você vai pensar no que? Distribuição de energia. Justamente esses postes que ficam instalados em ruas residenciais, né, e locais. Consequentemente, pessoal, está sujeito em risco de inadimplência. Os clientes ficarem devendo para a empresa. Isso aqui pode prejudicar a CPFL. Caso a gente engate um ciclo macroeconômico não muito favorável, a empresa é cíclica, porque ela fica dependente do pagamento obrigatório dos clientes, tá? E o que acontece é o seguinte, pessoal, perceba que o cenário está positivo, porque a inadimplência vem caindo forte para a CPFL, né? E trouxe aqui a ação de cobrança, a empresa está em 30,4% crescendo as cobranças dos seus clientes. Então perceba que a CPFL tem feito aqui um bom trabalho, gerando bom resultado para o investidor, né? Na parte de geração, perceba que é pífio, mas ela tem tido um crescimento também, mesmo que ligeiramente marginal e menor, tá? Mas a empresa manda na parte de distribuição. Distribuição é o carro-chefe aqui na CPFL, por isso que fica de olho na ciclicidade, ela tem riscos mais elevados. Não é à toa que ela trouxe um retorno mais elevado do que outras empresas, justamente por esse risco, o mercado tende a precificar esse risco mais elevado nas ações da CPFL. E perceba que o EBITDA da empresa continua monstruoso, né? Evolução aqui do EBITDA em 3 bilhões, pessoal. Perceba que o EBITDA da empresa está em 3 bilhões. É uma geração de caixa muito, muito boa. Eu já até pensei em ter CPFL na carteira, mas, pessoal, a gente não tem dinheiro para tudo, né? Não temos dinheiro para tudo. Não dá para a gente concentrar e temos que ficar ali em poucas empresas, então para mim não dá para ficar diversificando muito. Mas futuramente, quem sabe, o mercado apresente uma oportunidade, eu possa colocar a CPFL aqui na minha carteira de ações. Eu acho que tem muitas elétricas, né, que a gente pode avaliar com bastante cautela. Bom, indo diretamente aqui agora no Investidor 10, a questão é o dividendo, né? E a empresa, ela tem um repasse de payout até que bom para uma distribuidora de energia, né? Que passa por esses ciclos bons e ruins, né? Perceba que a média da empresa é de 50%. Então, supondo aqui que a CPFL fixe um payout de 50%, vamos fazer o seguinte cálculo, o inverso do preço sobre lucro, tá? Como a empresa não teve resultado não recorrente, a gente pode usar aqui o preço-lucro de forma aqui total. Então a gente pega o earning yield, 1, divide por 8,31 e multiplica por um payout de 50%. Então é razoável que CPFL pague 6% ao ano em dividendos. Por isso a importância do preço. Vamos achar aqui um preço teto bom para a CPFL? Bom, a empresa tem lucrado 5,7 bi por ano. Claro que ela cresceu acima da inflação. Até porque nos últimos 10 anos o lucro líquido da CPFL saiu de 425 milhões para uma faixa de 5,7 bi. Então, pessoal, olha esse crescimento de resultados. 5,7 bi, né? Dividido aqui por 420 milhões, vamos colocar aqui, né? 5.175 e dividir por 425. O lucro da CPFL cresceu, né?
1.117%. Sabe quanto que foi o crescimento anual composto da CPFL em ali, mais ou menos, né? 20 anos no tempo, desde lá, né, do ano de 2009, ou seja, basicamente 16 anos, né? 2009 até agora são 16 anos no tempo. Vamos colocar aqui na curva de composto 1.100% de retorno e vamos colocar 16 anos no tempo, né? Temos aqui um crescimento de 16,8% ao ano no seu lucro. Perceba que é um crescimento muito alto. Isso aqui de geração de lucro gerou valor para o acionista, porque a empresa gerou mais de 20% ao ano de retorno. Tecnicamente, né, 10 mil investidos na CPFL, considerando já pagamento de dividendos, ou seja, supondo aqui, ó, né, que a empresa cresceu 16% ao ano e fazendo um cálculo de que quanto que a CPFL pode crescer daqui para frente? Vai crescer menos, porque ela já cresceu bastante. Então, menos payout médio de 30% vezes ROI, que fica na média, a gente tem que olhar para a ROIC, né? Porque a empresa tem dívida. Mas perceba que a média fica de 16% na CPFL. Então, a gente pode ter um crescimento provável na CPFL Energia de 11,2% ao ano para os próximos anos. Supondo um dividend yield médio na faixa de 7%, o retorno embutido no preço da ação pode ser de 18,2% ao ano. Já trazendo para você ali, né, as elétricas trouxe isso aqui, 18,2% ao ano facilmente aqui no Brasil, vamos colocar 10 mil daqui a 25 anos, você teria um patrimônio de 653 mil. E se você aportar-se R$1.000 por mês na CPFL em bons preços, aí você poderia multiplicar para 5,2 milhões de reais. Perceba que já um pequeno aporte aqui, ó, já te traz, né, um enriquecimento muito interessante lá no longuíssimo prazo. Por isso que tem que se esforçar para aportar, né, pessoal? Que o aporte ele vai fazer um diferencial muito grande na sua trajetória, tá? Então perceba que é uma belíssima empresa. E hoje, com uma dívida líquida controlada, acredito que tudo aqui tem ao favor de CPFL fazer novos milionários. Mas claro, precisa de tempo, não vai fazer ali do dia para noite. Pessoal, ações é longo prazo. Você não vai enriquecer do dia para noite. Qual que é a vantagem das ações do que outros tipos de investimento? É que o retorno tende a ser bem mais elevado, né? Enquanto ali no fundo imobiliário você não vai ganhar nem 10% ao ano, renda fixa vai ficar limitado nos 13 a 14%, com ações você pode ganhar de 20 a 25% ao ano de forma consistente. E aí, né, um juro elevado, que é juro sobre juro, é juro composto. Você coloca aqui, ó, para vocês verem a diferença, você pode até ignorar. 100 mil de patrimônio, sem aportar nada do bolso, né? Em 25 anos. Não, vamos colocar aqui um aporte, vai 1.000 por mês. A gente vai ficar aportando aqui. Se eu colocar 20% ao ano em 25 anos, você multiplica para 15 milhões. Se você investir na renda fixa hoje, a NTNB, você faz 4 milhões. E se você investir em fundo imobiliário, você faz 3,3 milhões. Olha a diferença substancial de se investir em ações. Você produz um capital de 5 a 10 vezes superior a qualquer outro tipo de investimento. Então, pessoal, de fato, para mim, compensa muito, tá? Ainda mais com uma empresa que reajusta a inflação, tem crescido, tá com uma dívida líquida controlada, utilizando aqui múltiplos, tá? O próprio indicador do PEG Ratio do Peter Lynch. Então, aqui, colocando numa lupa de curto prazo, hoje, né, a CPFL Energia está para um PL, ela vale 44 bi na bolsa. O lucro líquido este ano pode ficar considerando ali um crescimento marginal com a inflação de 5,9 bilhões, tá? Vamos ser aqui conservadores. Então, temos uma empresa cotada por 7,4 vezes lucro. Está barata. Pegando aqui, ó, 7,45 e dividindo por uma taxa de crescimento médio na faixa de 11, a gente tem um PEG Ratio de 0,67, denotando que a ação está muito barata, já que o Peter Lynch falava que abaixo de 1 seria descontado. Pelo earning yield, vocês já viram que a empresa está barata, né? Podendo pagar um dividendo se ela mantiver 50% na faixa de 7% ao ano, que fica próximo ao dividendo aqui que tem sido pago nas ações da CPFL Energia, né? Margem líquida segue boa, ou seja, a cada 100 de receita a empresa tem R$12 de lucro, porque para setor de distribuição é difícil ter margens altas como transmissoras, mas perceba que a empresa tem tido uma margem até que interessante. Preço justo do Graham, bom, 5,9 bi de lucro, vamos dividir aqui, né, pela quantidade de ações no mercado, que fica na faixa de 1,15. Então a gente tem 5,13 de LPA, lucro por cada ação, né, de CPFL. Então, 22,5 vezes 5,13 vezes valor patrimonial na faixa de 18,64, a gente tem o quê? Preço justo de R$46. O que dividido aqui por 39
temos um potencial de alta de 18%. Claro, se você olhar para preço justo para empresa de energia, você vai ficar um pouco ali complicado, mas ainda mais para CPFL, né, que acaba sendo mais premium, você não vai ver um desconto tão alto pela fórmula do Bazin e pelo do Graham também, né? Você vai ver ali mais desconto pelo PEG Ratio. Por isso, pessoal, que eu gosto muito do PEG Ratio, tá? Para mim, ele é o melhor indicador que a gente tem aqui no Brasil, tá? Claro, é o melhor indicador para algumas empresas. Para os bancos, eu prefiro usar preço justo e depois PEG Ratio. Mas para as ações de energia, eu gosto de usar o PEG Ratio e depois o preço justo. Eu explico do porquê disso lá na parte de membros do canal. Assinando os membros, vocês vão entender o porquê cada indicador tem que ser usado em cada momento específico. E depende de cada empresa. Para commodities você vai usar um, para energia você vai usar outro, para banco você vai usar outro e assim sucessivamente. Isso fez com que eu conseguisse na carteira mais de 100% de rentabilidade em apenas 2 anos, tá? Sabe quanto que eu consegui de rentabilidade na minha carteira, pessoal? Aplicando as técnicas que eu ensino lá na parte, só os membros, tá? Somente membro tem direito, pessoal. Já falei, tornem-se membros do canal. Agora, pegando aqui, ó, na calculadora, se eu conseguir aqui 103% de rentabilidade em apenas 2 anos, eu provo isso aqui para vocês, né? Pelo próprio indicador que eu mostrei aqui, ó. Ou seja, meu patrimônio hoje está na faixa de 122 a 123 mil, mesmo com a queda aqui que tem acontecido, 102% de rentabilidade. Isso aqui me dá, pessoal, em 2 anos no tempo, tá? 42% ao ano de rentabilidade. E desde a existência da minha carteira, que foi há 3 anos atrás, eu tive 26,62% ao ano. Então, olha só a minha estratégia, tem dado muito certo. Os membros têm direito de saberem sobre tudo isso. Então, R$19,99, tá? Para vocês terem acesso a um conhecimento poderoso como esse. Bom, voltando aqui na CPFL, eu acho que é uma oportunidade, mas vai exigir, obviamente, a paciência do investidor, porque uma ação de energia não vai disparar do dia para a noite. O retorno ele tende a ser composto, os dividendos vão representar grande parte desse retorno. Pablo, pelo amor de Deus, que cálculos complicados. Eu vejo você falando de PEG Ratio, de preço justo, de Bazin. Eu não sei fazer nada disso, Pablo. Eu sou investidor iniciante. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione um conhecimento a mais? E para mim, investidor avançado, que passa o dia inteiro trabalhando fora, eu não tenho tempo para ficar ali acompanhando vidrado no mercado financeiro. Pablo, já assinei sua parte de membros, já sei que lá tem o conhecimento mais elevado, vou estudar, mas você tem algo mais prático, ainda melhor, tá? Ou seja, que eu possa ter um conhecimento mais elevado? Olha, pessoal, por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que essa planilha é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, tá? E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, pessoal, que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha, né, mudam ali automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Fora que você tem mais de 100 ações aqui que vocês podem também estudar, tá? Imagina ter isso conjuntamente com a parte de membros do canal. Aí que você é um investidor muito preparado, você está afiado aí para conseguir rentabilidades acima da média, tá? Então faça essa aquisição, tanto da parte de membros e da planilha. E também contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem aqui preço teto projetivo, mais moleza do que isso, pessoal, só sopa de minhoca, tá? Queria eu ter tido o conhecimento desse quando eu estava começando. O tempo é algo valioso, então aproveite essa oportunidade que eu estou dando para vocês de subirem de patamar. Tanto pela planilha, tá? E também pela parte de membros. Então, onde estará o link, Pablo? Na descrição, mais uma vez, tá? Na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, também estará o link para membros e para adquirir a planilha. E também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira se você quer uma imersão maior. Então, vendo as oportunidades, são várias que eu dou aqui para vocês no canal, pessoal. E detalhe, tá? Nem conto mais para vocês aqui, nem conto mais. Sabe o que eu tenho também de oportunidade? Se a parte de membros atingir 500 membros ativos aqui no canal, fixem bem o que eu tô falando para vocês, tá? Eu vou disponibilizar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira
totalmente gratuito, com conhecimento imersivo sobre mercado financeiro lá para os membros do canal. Então, pessoal, você fazendo aqui os membros, você vai ter acesso a conteúdo premium, adquirindo a planilha, você vai ter uma ferramenta poderosa para não perder mais dinheiro na bolsa e ainda aqui vai ter acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira quando os membros atingirem 500 membros. Então, vamos nos esforçar. Pessoal, nós aqui no canal somos mais de 5.000 inscritos. 500 membros não é nada, tá? Olha só isso aqui, ó. 500 pessoas aqui do canal, 500 guerreiros, tá? Que assinarem, serão a minoria. Sabe quantos serão aqui de inscritos, considerando a minha base total, 5.450 inscritos, serão 9,1%. Então, esses 9,1% já vão estar num público seleto, na elite, tá? Aqui do canal. Fora também que tem comentário fixado, tem ali também, né? Vou mostrar esses membros aqui no canal. Ou seja, é basicamente especial aqui para vocês, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!